Vídeo rápido sobre Banco Banrisul com código de negociação BRSR3 ou BSR6 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que já retornou 663% aos sócios contra um retorno de apenas 234% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$ 1.000 na companhia se transformou hoje em R$ 7.600, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. O vídeo é sobre um banco com bons números, que quem já acompanha o canal sabe da nota e avaliação dele e como de tempos para cá o banco vem disparando nos valores da sua cotação. E ele acabou de divulgar o resultado, um excelente resultado. Vamos falar também sobre dividendos, análise fundamentalista e gerenciamento de risco. Essa imagem do intraday dele fala por si só. Do lado esquerdo, as ações ordinárias subindo 6,5% e ao lado direito, BRSR6, as preferenciais, subindo 8% no intraday. Eu já vinha trazendo para vocês há alguns meses qual que é um dos grandes detalhes do Banrisul que pouca gente se atenta, mas aí talvez seja até mesmo um pouco de desconhecimento do setor bancário financeiro. Ele é um dos poucos que se beneficiam de uma Selic mais alinhada, mais azeitada, se assim podemos dizer. Aí você se pergunta, como assim, Guilherme? Os bancos não gostam de Selic alta? Não. Isso é conversa de cliente, é conversa nossa como cidadão, como povão. No setor bancário, a única coisa que interessa é o spread, é o hiato entre aquilo que ele capta e aquilo que ele gera. Não adianta a Selic subir tanto, só que o seu custo de captação como um todo também subir, também acompanhar. Isso é exatamente o que aconteceu com o setor bancário inteiro. No caso do Banrisul, alinhado ao Banco BMG e alguns outros bancos menores, eles se beneficiam sim de uma Selic mais baixa, de uma Selic mais normalizada. E a gente já consegue ver reflexos disso nesse balanço que a gente vai acompanhar. Nós temos a notícia positiva, mas aquela que é negativa para mim como sócio e alguém que pretendia aumentar a posição nele, elevando ele para a terceira faixa daquilo que é possível investir com nota que ele tem, eu já não vou fazer porque a performance dele está sendo ótima recentemente. Você fatura na valorização da companhia, porém você perde a oportunidade de aumentar a posição em boas empresas. No ano passado, ele ficou na terceira posição como empresa que mais se valorizou no setor bancário. Ele ficou atrás apenas do Banco Paine e atrás apenas do Banco do Brasil. Ele se valorizou mais do que Banco ABC, Banco Itaú, Banco Bradesco, todos eles, ele se valorizou 36%. Essa é a notícia ruim. Dados oficiais da companhia, sempre acessem o RI de todas as suas investidas. Primeiros destaques, lucro beirou 900 milhões, uma alta de quase 12%, e ele cresce em todos os âmbitos, tá? Ele vai crescer no quarter over quarter, ele vai crescer no year over year, ele vai crescer trimestral e anualmente. Já adianto que o banco zerou todas as linhas, explico o que é isso no final, tá? Rentabilidade como um todo, o lucro líquido já falamos, quase 12%. O ROAE, nesse caso, utilizado por eles como índice de rentabilidade, cresceu também no anual. E no trimestral, nós chegamos a quase 900 milhões contra um lucro de 781 milhões frente ao mesmo trimestre do ano passado. Margem financeira, uma variação positiva e muito positiva. Mais de 15% de alta em margens do ano passado para esse. O NIM atingindo 5,42. Vocês não têm que decorar nenhuma dessas nomenclaturas, tá? Não vai mudar a vida de vocês como investidor individual. De um lado, margens financeiras. Sobre ativo rentável, aqui a gente está falando de margem de juros líquida. Carteira de crédito, expansão de mais de 9%, também muito ok. Crédito imobiliário crescendo 16%. E olha só, talvez o grande diferencial deles nesse trimestre, em termos de
Crescimento de crédito, a gente vai falar de 44% maior comparado ao ano passado em crédito rural. Portanto, o crédito imobiliário e crédito rural, ele é muito mais seguro. E isso te leva à qualidade de crédito. Endividamento ainda em alta e lateralizando, a gente consegue ver através dessa imagem aqui, uma subida frente ao ano passado sim, o índice de cobertura em queda, porém ainda muito salutar. E aqui do lado direito, a gente tem o famoso PDD que eu sempre trago para vocês. São despesa de provisão, custo de crédito ou duvidosa. Cada banco utiliza a nomenclatura que prefere, mas todos eles utilizem PDD. Vinha em alta desde o ano passado, obviamente PDD acompanha inadimplência, seja ela de 15 a 90 ou acima de 90, que é mais preocupante. Só que nesse trimestre a gente enxerga uma ligeira queda. Lembrem-se, quando o Bradesco, ao invés de apresentar queda, apresentou alta. Santander, não muito diferente. Nesse caso, a gente já enxerga a queda. É importante a gente ter essa visualização de queda no PDD, de estabilidade de inadimplência. Despesa administrativa ajustada cresceu 6%, 6% anual, muito aceitável. Só que as receitas cresceram quase 10%. E ano sobre ano, 7,2%. Aqui receita de tarifa e serviço exclusivamente. Esse é o melhor cenário. Sempre comparando aqui agora, Bradesco teve o contrário. As receitas não cresceram e os custos cresceram. Para finalizar, o índice de Basileia, que eu sempre falo para vocês analisarem, principalmente em bancos menores, gostaria de índice de mobilização em todo o setor bancário, portanto, Basileia e imobilização. Sempre observem, até mesmo quando vocês forem abrir conta em algum banco, para que vocês não percam seu dinheiro à toa. E no Guidance, sem novidade. Interessante aqui, despesa também crescendo de 6 a 10%, mas olha o que eles esperam crescer em margens. Vamos ver se isso acontece. Eu estou achando muito puxado, mas vamos dar crédito a eles e aguardar. E aqui o demonstrativo de resultado consolidado, ajustado ali em cima. Aqui eu vou mostrar para vocês aquilo que eu chamo de checklist completo, de ticar todas as linhas, que o Itaú geralmente faz. O resultado do Banco do Brasil foi excelente, o melhor da história, só que tem pontinhos em vermelho. Nesse caso, o Banrisul zerou todas as linhas que ele poderia zerar. Em que sentido, para você entender? Receita de intermediação financeira cresceu 14,2%, enquanto as despesas cresceram menos. E um resultado de intermediação acima de 15%. PDD, que é provisão de perdas duvidosa, caiu 23%. Enquanto outras receitas cresceram 22%. Um resultado operacional 31% superior frente ao ano passado, o que te leva a um lucro líquido 21% superior também ao ano passado. O que é isso? Receita sempre crescendo acima de custos, margem crescendo acima de custo. Ele zerou em todas as linhas possíveis, a inadimplência lateralizou, PDD caiu, nota de 0 a 10 para esse balanço é 10. Banrisul, que coberto por 8 casas ou 8 analistas, tem um preço-alvo de 14,69, abaixo desse valor de negociação de hoje. Muito provavelmente ninguém esperava essas altas repentinas nos últimos meses. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch, o investidor pega a DRE da companhia, é visível a crescente de receita no longo prazo e a empresa jamais deu prejuízo aos acionistas. Quanto ao ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, ele tem uma média de 13% histórica, porém há muitos anos em queda. Esse é o grande ponto, esse é o calcanhar de Aquiles histórico do banco, mas não por uma má operação, como é o caso atual de Santander e Bradesco, por exemplo. O banco tem a operação dentro daquilo que ele julga melhor para ele, mas é muito por conta da carteira de crédito, daquilo que ele se propôs a fazer. É um banco que trabalha muito com servidor público, no mesmo sentido de bancos com consignado. Você tem um spread menor, margens muito mais comprimidas do que os bancões têm. Então isso tira, sim, um ponto do Banrisul. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, ele tem uma média histórica muito boa, acima de 6%, e o atual está na casa de 6%. Nos últimos 2 anos, ele chegou a praticar algo na casa de 10% ao ano.
Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, de regressão à média. Ele tem uma média histórica de 6,73, é baixo, justificável por ele ser um banco estatal com margens comprimidas. E seu preço sobre lucro atual é de 6,59. E além de um dividend yield muito bom, muito aceitável, ele tem uma alta frequência de pagamentos. Ele, inclusive, está na nossa carteira perfeita de dividendos da comunidade que está aí posta para você ver. Se você é novo, acabando esse vídeo, vai assistir a série da carteira de dividendos perfeita e o banco está lá dentre as melhores, enquanto deixamos de lado muitas empresas que as pessoas acreditam que são boas pagadoras de dividendos, mas não são. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. O investidor tem diversas maneiras de realizar. Ele pode simplesmente pegar o último ano fiscal, divide por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração, teríamos um preço teto de 15,16, muito em linha com o valor de negociação atual. Preço justo, tese essa de Benjamin Graham. Preço justo e preço teto são teses diferentes com finalidades diferentes. 22,5 multiplicamos pelo Earnings Per Share, que é o LPA, 2,29. Multiplicamos novamente pelo Business Valor Per Share, que é o VPA, 23,66. Extraímos a raiz quadrada e teremos um preço justo de 34,9 para o Banco Banrisul. Gerenciamento de risco esse, pessoal, individual e intransferível. Portanto, falamos do Banco Banrisul, setor bancário financeiro, ele obtém nota 3, sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas, respectivamente. Por que mesmo gostando dele, mesmo falando que ele tem um bom balanço e que ele é um banco muito constante, eu apenas considero ele uma boa empresa? Veja, no setor bancário ele é pequeno quando comparado aos grandes bancões. A gente vai falar de numérico, que é a baixa rentabilidade. Ele tem um retorno sobre o capital investido atual de 9%, enquanto o Banco do Brasil e Itaú, 20%, 22%. É incomparável, então ele já perde uma nota. Segundo ponto é o não tangível, é a gestão. Temos gestão privada e gestão estatal. Lembrem-se dos pilares do Valor Invest, excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão. Então, mesmo que eu queira investir mais nele, mesmo que eu goste muito, mesmo que ele sendo estatal, ele não sofra tanta ingerência, ou a ingerência sobre ele não seja tão comum, o meu gerenciamento de risco e o seu deveria servir para isso. É uma análise muito fidedigna, fiel e muito bem fundamentada. Gostaria emocionalmente de pesar a mão no banco? Sim, mas o racional do investidor tem que sobressair, como eu falei hoje no vídeo para membros sobre estratégia de diversificação. Então a gente falou do resultado financeiro do Banrisul, um excelente resultado, eles zeraram em todas as linhas, talvez um dos melhores resultados de todos os bancos divulgados até agora. Deixa no comentário se gostou ou não do resultado e da avaliação feita aqui no canal, se pretendem ser sócios ou não. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas as 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira de você, investidor individual, pequeno e até mesmo pobre, multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.